Olá! Para aqueles que gostam de ler sobre leitura, trago hoje uma sugestão maravilhosa. É o livro Se uma Criança numa Manhã de Verão. E embaixo diz o seguinte: Carta para meu filho sobre o amor pelos livros, de Roberto Cotroneu, editora Rocco. Na contracapa, lemos o seguinte: será possível escrever uma carta em forma de livro para explicar um prazer, o prazer da leitura? A própria existência desse livro já é uma resposta. Haverá alguma criança que numa noite de verão, na qual o sono custe a chegar, não tenha imaginado ver no céu o veleiro de Peter Pan? Meu filho, quero ensinar-lhe a ver este veleiro. Quero escrever este livro para contar-lhe que até os livros sérios, até os livros dos adultos, até os livros difíceis, não passam de veleiros disfarçados e possuem o mesmo encantamento do barco movido a pó dourado. Neste livro, o autor vai escolher 4 clássicos e vai, na discussão, na apresentação desses livros, vai chamar a atenção do leitor para coisas muito importantes. Os livros que ele comenta aqui são A Ilha do Tesouro, O Apanhador no Campo de Centeio, A Terra Desolada e Prufrock e, finalmente, O Náufrago. Na Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, o autor vai anotar lições de inquietação, de superação, do medo, da aventura como um rito de passagem da infância à idade adulta. No Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, ele vai ensinar o suave poder da dúvida e da transgressão. Já em A Terra Desolada de Prufrock, de Eliot, ele vai mostrar como a existência pode simplesmente nos escapar entre os dedos, sem que saibamos colher nela o que ela tem de melhor. E por fim, em O Náufrago, ele vai falar da genialidade e da obsessão. É quase como se nós estivéssemos lendo um texto literário. É maravilhosa a forma como ele revisita esses livros, o que ele fala sobre esses livros. Eu estou tentando achar aqui alguma passagem interessante. Ele vai falar sobre literatura e vai dizer o seguinte: por isso, quando se tornar adulto, ouvirá a miúde dizer que um advogado é mais útil do que um escritor, que há muito mais valia num industrial do que num poeta. E só nas noites festivas, depois de uns bons tragos, que facilitam o caminho da generosidade, aqueles mesmos senhores, tão convencidos da completa inutilidade de tudo aquilo que não está diretamente ligado ao fazer, nestas noites, e apenas nestas. Alguns deles contarão que, quando jovens, amavam os poetas e os livros, e olharão com benevolência para quem sempre ganhou o seu pão de cada dia escrevendo. Não caia nesta cumplicidade. A literatura não é um sonho a ser guardado numa gaveta. E tampouco é para ser exposta numa redoma. É uma disciplina,
uma maneira de se conhecer o mundo. Exige lógica, intuição e trabalho. É possível escrever um ensaio de uma só vez, mas não um romance. Não se esqueça, não há inspiração no mundo capaz de fazer isso. Somente o esforço, a dedicação, o método e o amor pelos detalhes podem tornar grande um livro, uma coletânea de poesias, um conto. Depois ele diz assim, muito interessante também. Deixa eu achar aqui. Que eu marquei, não estou encontrando. A literatura também é isto, escolha. A vontade de surrupiar de um texto o que acharmos conveniente ou melhor, umas partes em lugar de outras. O que realmente importa é que depois a interpretação seja legítima e não arbitrária. Quando você assiste a Peter Pan, Francesco, sabe muito bem que o crocodilo está sempre rondando o Capitão Gancho, porque quer comê-lo. Se ele dissesse que ninguém pode provar isso, que talvez o bicho só esteja a fim de brincar porque é uma graça de crocodilo, um verdadeiro brincalhão, você olharia para mim, perplexo, quase pasmo, e iria dizer-me, não, crocodilo mau. E você estaria certo. Nada poderia justificar a minha tese. Pode ser que em algum conto exista de fato um crocodilo brincalhão, mas o nosso crocodilo, este que se aproxima com aquele tic-tac na barriga, ele não tem nada de brincalhão. E você sabe disso. A minha seria uma interpretação ilegítima, enquanto a sua seria uma interpretação correta. Nunca confie, Francesco, naqueles que dizem que tudo pode ser lido de qualquer jeito. Eles ignoram, eles não sabem. Muitas pessoas que lidam com livros, elas mesmas usam esta palavra lidar como se estivessem numa feira, vão dizer-lhe que há inúmeras interpretações. E vão dizer-lhe isto com um sorriso maroto e cheio de cumplicidade de quem quer dizer alguma coisa sem dizer coisa alguma. Não acredite nelas. É como trapacear no carteado. É como levar o bom termo, um jogo de paciência, mudando as regras. Também marquei uma outra parte muito interessante. Entenda, Francisco, esta não é uma história simples. O Náufrago não é um livro para crianças. É sombrio, acaba de forma dramática. Mas volte para aquilo que lhe contei, a história do cheiro da madeira, do velho afinador e da paixão pelo piano. É preciso ser generoso para suportar o fato de não ser um gênio e de nem mesmo possuir um grande talento. Wertheimer só tem a ambição, Gold é. Não tem a menor necessidade de tornar-se. Mas quando você crescer, terá que aprender uma coisa que o náufrago poderá ensinar-lhe. É preciso ter paixão e generosidade para amar as coisas que fazemos, sem buscar a qualquer preço um proveito, um resultado. Vamos ver mais uma coisa.
Um detalhe que deixei para o fim, Francesco. As cenas iniciais de Um Coração no Inverno mostram Stephanie e Maxime na oficina, enquanto montam duas peças de madeira de um violino. Estão no mezanino da oficina, com uma luz do norte, que trouxe à minha memória aquele cheiro de madeira e música de que lhe falei no começo do capítulo. Havia alguma coisa de calorosa naquela cena, assim como há alguma coisa calorosa nas fotos de Glenn Gould que aparecem na contracapa dos seus discos. Aparentemente uma foto normal. Mas se você olhar com atenção, vai reparar nas mãos dele. Leves, nem dão a impressão de estar simplesmente apoiadas no teclado, mas parecem ser parte daquelas teclas. Uma parte macia, moldada, natural. Aquela foto nunca deixa de surpreender-me, assim como me surpreendeu o imperceptível ruído que a madeira faz quando as duas peças do violino de Maxime e Stephanie são coladas juntas. Não sei por que estou a contar-lhe estas coisas depois que falamos de gênio e talento. Após dizer-lhe que precisamos ser generosos com nós mesmos. Severos, sem dúvida nenhuma, quanto ao método, mas generosos na vontade de nos pormos à prova. Talvez esteja contando isto por estar profundamente convencido de que a capacidade de ter paixões, qualquer tipo delas, nos é transmitida por vagos rangidos, pelo cheiro da madeira, pela beleza gráfica de uma partitura. Você bem sabe, Francesco, que sempre eu deixei martelar as teclas do piano. E não apenas para despertar em você banalmente algum espírito musical, como para, através do contato com os objetos, permitir a você ser guiado até um mundo menos visível e mais intenso, talvez sensual. Um mundo que não põe em primeiro lugar a ambição. É um livro que, partindo da conversa sobre livros, deixa ao seu filho Francesco importantes lições sobre aquilo que realmente importa. Neste tempo de pandemia que estamos vivendo, aquilo que realmente importa é alguma coisa que foi trazido ao pensamento de todos nós. Quando o medo nos ronda, quando o que tínhamos nos foi tirado, temos que pensar no que é supérfluo e no que realmente importa. Talvez seja um livro oportuno para a época que estamos vivendo. Ele não fala apenas de leitura. Portanto, a sugestão de hoje é Se uma Criança numa Manhã de Verão, Carta para Meu Filho sobre o Amor pelos Livros, de Roberto Cotroneo, editora Rocco. Boa leitura, boa reflexão.